Por que Yosef mandou esvaziar o palácio antes de se revelar a seus irmãos? E a segunda pergunta é, o porquê ele escolheu se revelar só naquele momento? Rashi comenta a seguinte coisa. Yosef não pôde se conter diante de todos que ali estavam presentes, que é o que a Torá diz. E Rashi explica da seguinte forma. Ele não suportava que os egípcios ficassem ao seu redor, testemunhando como seus irmãos seriam envergonhados quando ele se revelasse a eles. Primeira resposta, por que ele mandou esvaziar? Porque apesar daquilo que ele tinha para resolver com seus irmãos, ser algo que era hora de ser resolvido, ele não queria que o faraó e toda a sua corte e os demais egípcios vissem a vergonha de seus irmãos. A primeira postura para o poder e para o sucesso é você ser capaz de dominar a si mesmo e não tornar situações privadas em situações públicas de forma desnecessária. É aquele que, apesar de estar no controle e no poder da situação, para conseguir fazer tudo o que fosse possível para limpar o próprio nome, para limpar a sua reputação, ele não faz isso em detrimento de outros. A primeira coisa que uma pessoa que está identificada com poder e sucesso não faz é abraçar a necessidade de lavar a própria reputação. Aquele que está identificado com poder e com sucesso não tem medo de perder a sua reputação e de, através de exposição, construí-la. Por quê? Porque ele entende que poder é uma coisa que ele já tem e não é uma coisa que ele precisa correr atrás para conquistar. O poder de Yosef era o poder de alguém que conseguia controlar os eventos para que eles não fossem maior do que ele gostaria que fossem. Então ele esvazia o ambiente para proteger a honra de seus irmãos. Ele resolve questões pessoais sem afetar no aspecto coletivo, no aspecto público e sem gerar situações que no futuro seriam problemas. E o segundo motivo, a segunda pergunta é: por que naquele momento e por que não antes? Porque Yosef deu aos irmãos a oportunidade de se retificarem antes que ele jogasse na cara deles que ele era José, aqueles que eles haviam vendido. Ele queria dar aos irmãos a oportunidade de um arrependimento genuíno, que não viria pelo constrangimento de ver Yosef e agir diferente com Benjamim. Por isso que ele cria aquela situação com Benjamim, para dar aos irmãos a oportunidade de fazerem diferente com Benjamim, antes de reconhecerem o desdobramento do seu erro através da face de José. Então, ele dá chance para que os outros tenham sucesso antes dele. Que é a segunda coisa, que alguém que está já identificado com poder e sucesso faz. Não tem medo que os outros conquistem méritos, não tem medo do sucesso alheio, porque entende que parte de seu poder está justamente em fazer parte de um contexto poderoso. Pessoas que têm poder, mas são cercadas por pessoas de escassez que não têm poder, seja espiritual ou físico, essa pessoa não permanece muito tempo em um estado de poder. A primeira coisa que uma pessoa que tem poder e sucesso na sua mente entende é que para ela continuar tendo poder e sucesso, ela precisa estar cercada de pessoas com poder e sucesso. E por isso ele potencializa primeiro seus irmãos e depois ele entra com a ação. Ele queria que seus irmãos fossem homens de sucesso, homens identificados com o sucesso espiritual, para que então, ao se revelar no meio deles, ele estaria se revelando entre homens de sucesso e não entre homens fracos. Então, primeiro, ele eleva seus irmãos, espera uma atitude. Judá na Paraxá Vaigash confronta José, e ali José vê no rosto de Judá um homem forte e disposto a abraçar a verdade, doa a quem doer.
E nesse momento de força dos irmãos é que José se revela.